Meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor nessa noite, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Então atente para a leitura da palavra do Senhor a partir do primeiro versículo de Êxodo 20. E diz assim a palavra do nosso Deus. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Meus irmãos, essa série nós intitulamos 10 Mandamentos, a Lei de Deus para hoje. E Deus falou essas palavras como eu estou falando com vocês. Na verdade, muito melhor do que eu estou falando com vocês. No sentido de que foram ouvidas aquelas palavras da parte do povo aos pés do Monte Sinai, da boca do próprio Deus. Imagine como foi assustador. Foi um momento único na história. A primeira vez que Deus falou ao seu povo de uma forma audível, certamente inesquecível e impressionante. E essas palavras devem ser gravadas no nosso coração. Devem se tornar inesquecíveis. Devem encontrar um lugar único no nosso coração e que transborde isso através da nossa própria vida. Nós pretendemos que os irmãos compreendam, rogamos a Deus por isso, para que, além de entender, saibam recitar, explicar e também aplicar cada um desses mandamentos à própria vida. E vocês já têm assimilado cada um dos primeiros 4 mandamentos? Chegou a hora deste 5º mandamento. E sem compreender os 4 primeiros, como veremos daqui a pouco, é impossível continuar daqui. Os mandamentos que vêm na segunda parte encontram verdadeiro significado e profundidade a partir dos 4 primeiros. Nós devemos ter como motivação, mais do que a pretensão de sermos cumpridores destes 10 mandamentos. Cada um de vocês, talvez, agora que eu entendi, agora eu vou conseguir cumpri-los. Não queremos que os irmãos se tornem pretensos cumpridores da lei, mas que compreendam que através da prática da lei é que vocês corresponderão ao grande amor com que Deus nos amou na sua salvação. Aprendendo a amá-lo e como amar a Deus, através da obediência aos seus mandamentos. E nós sempre temos lembrado das palavras de Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aqueles que os observam, que obedece, este é o que me ama.
E quando Jesus falou dos mandamentos, ele se referiu em essência a estes 10 mandamentos. Os primeiros 4 que nos dizem como amar a Deus. Muitos reagem de uma forma instintiva a dizer, é claro que eu amo a Deus. A questão é como você faz isso na prática. Isso envolve a maneira como nos relacionamos com Ele, a nossa postura, o nosso temor perante Ele e a nossa disposição em obedecê-lo com espírito de gratidão. E a segunda tábua da lei, que são esses 6 últimos mandamentos, a partir do 5º, que é o nosso texto da noite, trata sobre como amar o próximo. Foi Jesus que resumiu dessa maneira: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E nesse sentido começamos a tratar dos primeiros mandamentos. Antes do primeiro, na verdade, tivemos uma introdução que o texto nos traz, nos versículos 1 e 2. Qual é o fundamento da lei? É o Evangelho de Deus. Somente porque Deus revelou a sua graça é que podemos ter acesso à presença de Deus, nós podemos ser transformados pela sua lei e viver de um modo agradável a Ele. Depois vimos no primeiro mandamento quem deve ser adorado: exclusivamente o Senhor. Não há espaço para coração dividido para aquele que pertence a Deus. Deus deve ocupar o único lugar, o único centro da nossa vida, da nossa devoção e do nosso serviço, da nossa satisfação e confiança. Depois vimos o segundo mandamento, como adorar a Deus. Tem a maneira que Deus quer ser adorado. E tratamos sobre isso no segundo mandamento. Em seguida vimos o terceiro mandamento, como honrar o nome de Deus que está sobre nós. Que tem tudo a ver, como vimos, com o santificado seja o teu nome, que está sobre nós, na oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. E o quarto mandamento, tratamos sobre o tempo, o quando adorar a Deus. Tem um dia destinado a isso. Não é qualquer um, não é de qualquer maneira, mas é um dia que Deus separou para que o servíssemos, como estamos fazendo nessa noite. E então chegamos, meus irmãos, ao quinto mandamento. Depois de tratar sobre como amar a Deus, passaremos a tratar como amar o próximo como expressão do nosso amor a Deus. E o quinto mandamento trata sobre a quem nós devemos honrar. Deus deve ser honrado, adorado, o nome dele que está sobre nós deve ser honrado. Mas depois de tratar sobre a nossa comunhão de amor e adoração em relação ao nosso Deus, o relacionamento vertical, os mandamentos possam tratar das nossas relações horizontais. A nossa vida pode ser resumida como a maneira como nos relacionamos com Deus e como nos relacionamos com os nossos semelhantes. A maneira como nós adoramos a Deus e a maneira como honramos, valorizamos ou amamos aos nossos semelhantes. No Novo Testamento nós encontramos a passagem dizendo: aquele que diz amar o seu irmão, diz amar a Deus e não amar o seu irmão, é mentiroso. Como pode alguém dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama o próximo que está vendo? Por isso que eu disse que somente quem, transformado pelo Evangelho, aprende a amar a Deus, é que amará o seu próximo. Meus irmãos, como esse mandamento é importante. Como ele é fundamental para a nossa vida com Deus, e isso em relação aos nossos semelhantes. Pare para pensar em como estão suas relações dentro de casa. Como está a relação entre pais e filhos? Como está a relação com seus semelhantes? E se você percebe que peca nisso, se há relacionamentos quebrados, se há problemas como marcas do pecado que precisam ser redimidas por Deus, isso é sinal de que o seu amor
por Deus também precisa ser revisto. Em outras palavras, a maneira como você observa e procura se sujeitar a Deus através do 5º mandamento reflete a maneira como você se relaciona com o próprio Deus. Para ficar mais claro, em outras palavras, se há relacionamentos quebrados entre pais e filhos, isso é um sinal de fraqueza espiritual. É um indício de que a sua vida com Deus não está como deveria estar. Se você não está amando o seu próximo, a começar pelos de casa, naqueles que Deus coloca no seu relacionamento mais íntimo, é sinal de que você deve rever o seu relacionamento com Deus. E a importância desse mandamento está destacada no fato de que ele é o primeiro mandamento com promessa. Como diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E nos outros nós não vemos uma promessa dessa forma. Este é o primeiro mandamento com promessa. E antes de começarmos a expor o significado deste mandamento, pense consigo mesmo diante de Deus como você entende este mandamento. Se fosse uma aula eu pediria para que vocês explicassem o que não é. Podem ficar tranquilos, não irei fazer isso neste momento. Mas como você entende esse mandamento? O que significa honrar pai e mãe? O que significa ter os dias prolongados na terra que Deus nos dá? Você consegue explicar o que essas palavras querem dizer? Você cumpre este mandamento? Você honra seu pai e sua mãe? E mais do que dizer sim ou não, porque a tendência é dizer o quê? Claro que eu honro. Eu os considero, eu estimo de todo o meu coração, olha, estamos juntos. Valorizo, amo do fundo do meu coração. A questão é como você honra seu pai e a sua mãe. A menos que haja algum problema sério envolvido, infelizmente isso também é consequência do pecado. Relacionamentos quebrados entre pais e filhos. Muitas vezes sem se falar, muitas vezes pessoas que nem conheceram seus próprios pais, ou que foram até mesmo vítimas de sofrimento da parte daqueles que deveriam protegê-los, ou pais ausentes, negligentes. Mas na prática, este mandamento diz respeito a o que significa honrar, amar o seu próximo, a começar por aqueles que Deus coloca para cuidar de nós, cuidar de mim e de você. Nós veremos então, meus irmãos, o que Deus exige no 5º mandamento. Em primeiro lugar, nós veremos o que Deus exige. Depois nós veremos o que Deus promete para aqueles que cumprem este mandamento. E por último, veremos como ele se aplica à nossa vida. Então teremos duas partes, a primeira mais longa, a segunda mais curta e as aplicações. Em primeiro lugar, o que Deus exige no 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, são as palavras que o próprio Deus disse ao seu povo. E a questão da honra ao pai e à mãe gera preocupações nos nossos dias. E já era considerada extremamente séria essa questão nos tempos bíblicos. Se você parar para pensar por alguns instantes, verá que é preocupante realmente a questão de honrar, de respeitar os pais. Há muito desrespeito. Na verdade, que as crianças demonstram ser atrevidas desde cedo. Daí, quando crescem, os adolescentes se tornam rebeldes, desobedientes, acham que sabem todas as coisas, não ouvem os pais. Jovens muitas vezes demonstram irreverência, demonstram atitudes inconsequentes, falta de respeito também aos seus pais. Os adultos demonstram ser irresponsáveis, chegando ao ponto de idosos serem depositados em algum lugar, serem abandonados. Além disso, há muita omissão.
Se por um lado, aqueles que têm seus pais devem ser cuidados, ensinados e protegidos por ele, e isso também demonstra a responsabilidade que os pais têm para com os filhos que Deus concede. Mas vemos também problemas nisso. Pais que são negligentes com a educação dos filhos, não corrigem, não disciplinam, não instruem, não encorajam, não são exemplos de conduta, não são referência para os seus filhos. E o que nós podemos pensar diante de uma situação tão triste como essa, de desonra aos pais e da negligência dos pais em relação aos filhos? Alguns podem dizer, isso é falta de temor a Deus. Você viu só como aquela pessoa gritou com a mãe ou com o pai? Ou isso é falta de amor ao próximo. Viu só como a mãe ou o pai tratou com violência o seu filho? Nem ama aquela criança tão inocente, tão boazinha. Não deixa de ser verdade que falta temor de Deus. E a consequência da falta de temor e de amor a Deus é falta de amor ao próximo. E esta é a relação entre as duas tábuas da lei. Mas também devemos pensar que não deveríamos esperar outra coisa. Esse quadro de desrespeito, de desonra, faz todo sentido. Devemos compreender dessa maneira, não devemos ficar assustados, devemos ter discernimento. O que o apóstolo Paulo disse lá em 2 Timóteo, capítulo 3, dizendo aquele jovem pastor na sua última carta que temos registrada, aquela carta que é considerada o testamento do apóstolo Paulo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, que é o tempo que nós vivemos, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Esses são os dias que nós vivemos. E a quebra do 5º mandamento não está mencionada somente quando o apóstolo Paulo disse desobedientes aos pais. Outras expressões revelam a quebra do 5º mandamento também. Em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 28, vemos outra lista que o apóstolo Paulo nos dá para demonstrar o que é o ser humano caído. Qual é a consequência do pecado, do egoísmo do ser humano pecador. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e magnanimidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Meus irmãos, os tempos em que vivemos são reflexo, na verdade, do que é o ser humano caído. Distante de Deus, debaixo da sua ira, da sua maldição, vivendo segundo o próprio coração egoísta, pecador, sem amar a Deus e sem amar o próximo. O mundo em que nós vivemos é um reflexo do ser humano pecador e da maneira como o 5º mandamento é tratado ou quebrado todos os dias. Desonrar e desrespeitar pai e mãe, como muitas vezes se pensa, não é um problema de comportamento. Se você vê alguém desrespeitando seu pai e sua mãe, pelo jeito de falar, pelo jeito de agir, pelo desprezo que demonstra, não pense que é problema de comportamento. Isso é problema do coração rebelde, pecaminoso, em relação a Deus, que faz com que demonstre desprezo pelo seu próximo. É problema de
coração. Porque é do coração, como disse o Senhor Jesus, que procede todo tipo de pecado. O egoísmo, a imoralidade, a impiedade, tendo o eu como centro da própria vida, rejeitando a Deus e desprezando o próximo. E a desonra é um pecado extremamente grave. Alguém falar de um jeito atravessado com alguém que está superior, que é autoridade ao próprio Pai, é um pecado extremamente grave. E não se enganem, quando alguém disser, não existe pecadinho e pecadão. Quem disse? Não foi a Bíblia. Há pecados menos graves e pecados mais graves. Assim como há consequência menos grave e há consequências mais graves. E a desonra aos pais é um dos piores tipos de pecado que existem. Por que eu digo isso? Porque vemos como as Escrituras tratam com seriedade aqueles que quebram este mandamento, aqueles que desonram os seus pais, tratando de um modo muito severo os infratores. Em Êxodo 21, versículo 17, deve estar próximo do texto dos irmãos, o que nós lemos: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Quem cometesse o pecado de idolatria seria morto. Quem adulterasse seria morto. E quem desonrasse pai e mãe seria morto. É um pecado gravíssimo. Na pena, na severidade comparável à idolatria. Em Deuteronômio 21, nós vemos uma descrição do que poderia acontecer. Quem quiser abrir, Deuteronômio 21, versículo 18, que diz: se alguém tiver um filho, imaginem essa cena, contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à da sua mãe, e ainda castigado não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz e não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e fará aquilo que deve fazer perante o Senhor. Temerá. Levará Deus a sério. Honrará os seus superiores. Jesus repercute essas palavras da lei quando ele diz lá em Mateus 15: porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. São essas as palavras que Jesus, tão doce pastor, proferiu acerca do 5º mandamento. Por isso, reafirmo, quebrar o 5º mandamento é um pecado gravíssimo, merecedor de pena de morte. Mas, meus irmãos, o que é então honrar pai e mãe? Considerando que a desonra gera efeitos e consequências tão terríveis, o que seria honrar? Este termo honrar no hebraico diz respeito a estimar, diz respeito a dar o peso. Sabe quando alguém fala uma coisa para você e você não liga muito, mas dependendo de quem fala, aquela palavra ganha um peso maior? Isso é dar o devido valor. Honrar é valorizar, é gloriar, é respeitar aquele que fala. São termos, o honrar, que usamos com frequência: respeitar, estimar, mas nem sempre pensamos no que significam essas palavras. Guardem isso: honrar é dar o valor. Aqueles que Deus coloca na nossa vida como nossos pais. Não diz respeito a como você acha que deve honrar. Por isso que eu disse, no meu coração eu valorizo, mas é do meu jeito, não é do seu jeito. A questão não é como você dá valor, como você acha, como você sente no seu coração, aquilo que você pensa, como você acha que tem que respeitar. E sim como Deus quer que você honre aos seus pais. Aqueles pais que não são seus porque
você escolheu, nem que eles escolheram, mas que Deus colocou na sua vida. E como você deve honrar os seus pais? Segundo o que Deus quer. Em primeiro lugar, com obediência. Em Efésios 6, nós lemos: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Isso é justo, é estar em conformidade com a lei. Em outras palavras, isso é cumprir o 5º mandamento, é atender à vontade de Deus lá naquele primeiro mandamento da 2ª tábua da lei. E continua: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A primeira maneira como você honra a seu pai e a sua mãe é em obediência. É sujeitando-se a ele, como diz Efésios, no temor de Cristo, e é reforçado aqui: obedeça no Senhor. Em segundo lugar, demonstrando reverência, demonstrando respeito ao seu pai e à sua mãe. Aqueles que são mais velhos que você, aqui já começa a ampliar um pouco mais, não se restringindo aos seus progenitores, aqueles que geraram você, mas vai além disso. Honrar pai e mãe diz respeito a respeitar, a dar a devida reverência, valor àqueles mais velhos que estão próximos a você. Lá em Levítico 19:32, diz, eu vou ler em outra versão: fique em pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião e tema o Senhor Deus. Eu sou o Senhor. É o respeito aos mais velhos, então, além da obediência, respeitando, dando valor, não desprezando. E terceiro e último lugar aqui, cuidando quando precisarem de você. Uma outra maneira como os filhos honram seus pais é cuidando deles quando é necessário, dando a assistência necessária àqueles que estão mais próximos de si. E eu quero reforçar isso, ou fundamentar isso, lembrando do texto de 1 Timóteo 5. Quando o apóstolo Paulo diz: honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Olha aí, honrar não somente quem é mais velho, mas aqueles que carecem de alguns cuidados, aqueles que necessitam de nós. Mas, continua o apóstolo Paulo, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável, isso é agradável diante de Deus. É comum que em algum momento da vida os pais precisem da ajuda dos seus filhos, até mesmo dos seus netos. E a responsabilidade, a começar dos de casa, zelar por aqueles que cuidaram de si mesmos. Tanto que o apóstolo Paulo demonstra a seriedade disso em relação ao amor a Deus, quando ele diz lá em 1 Timóteo 5,8: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Olha a seriedade dos cuidados com aqueles que são mais velhos. Meus irmãos, resumindo, o que significa honrar? O que Deus exige no 5º mandamento? Honrar significa valorizar os pais, as autoridades que Deus colocou sobre nós, demonstrando obediência no Senhor e no temor de Cristo, reverência e respeito em todo tempo, paciência quando errarem, quando pecarem, porque são pecadores como nós, e cuidando quando precisarem de nós, demonstrando a gratidão por aquilo que eles fizeram por nós e pelo que Deus fez por nós através deles. Em segundo lugar, vemos neste mandamento o que Deus promete no 5º mandamento. Então, voltando ao texto: para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. A consequência de se honrar pai e mãe é ter os dias na terra que Deus dá
prolongados, não é? E muitas vezes isso pode ser mal compreendido. Talvez quando você veja alguém idoso. Tive uma bisavó que morreu com mais de 100 anos, 101 anos. Então o que a gente pensa? Essa daí deve ter honrado pai e mãe, não é? Fez hora extra. Viveu mais do que a expectativa de vida no nosso contexto. Mas mais do que a honra, servir como uma barganha. Então eu vou honrar meus pais e Deus então vai me abençoar. O mandamento não está nos ensinando a barganhar com Deus. Quem entende isso tem algum problema na sua interpretação. Qual é a ideia da exigência de Deus e daquilo que Ele promete? Deus faz exigências na sua lei. Ele não pergunta a nossa opinião. Ele é o nosso Senhor, Ele diz qual é a sua vontade, cabe a nós a obediência. Cumprir. Se Ele somente dissesse, honra teu pai e a tua mãe, poderia ser suficiente? Ele ordenou, cabe a nós cumprir assim como os outros mandamentos, mas não foi isso que Deus fez. Ele colocou uma promessa atrelada à sua lei. A ideia é, quem obedece à lei de Deus, honrando seu pai e sua mãe, é abençoado por Ele. Deus tem uma promessa. Quem honra seu pai e sua mãe tem uma garantia. Deus promete abençoar aqueles que honrarem seus pais. A obediência a Deus gera bênçãos para a nossa própria vida. Então Deus promete abençoar, dizendo, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que é ter dias prolongados? É mais do que vida longa, é mais do que longevidade. E o texto de Deuteronômio 5, que é a outra ocasião, quando Deus, através de Moisés, lembra ao povo, a segunda geração, prestes a entrar na terra prometida, sobre os 10 mandamentos, eles são lembrados disso, nós vemos que essa promessa diz respeito a mais do que viver muito tempo. Tem a ver com a maneira que a pessoa vai viver, como uma bênção da parte do próprio Deus. Em Deuteronômio 5, versículo 16, temos o 5º mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. É associado à ideia do prolongar dias, que as coisas irão bem. O Catecismo Maior de Westminster nos ajuda a compreender o 5º mandamento. Quando ele pergunta qual é a razão anexa ao 5º mandamento, a resposta é que essa promessa é de vida longa e prosperidade, é o ir bem, tanto quanto sirva para a glória de Deus e para o bem de todos quantos guardem este mandamento. Deus não nos deu a lei para mostrar quem manda. E nós não devemos obedecer, porque é a nossa obrigação. Deus nos deu a lei para o nosso próprio bem, para o nosso próprio benefício, e para que, em obediência, o glorifiquemos, o agrademos, o façamos conhecido na nossa vida, aqueles que estão ao nosso redor. Em outras palavras, Deus promete honrar e abençoar aqueles que honram pai e mãe. Deus promete abençoar como? Através da obediência aos pais, preservando em uma vida segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, quando os pais falam algumas coisas, nos proibindo desde pequenos, não é para o nosso próprio bem? Não nos preserva de muitas coisas? Quanto mais o Pai Celestial. Ele deu a sua lei para o nosso próprio bem, e para que vivamos não para a nossa própria glória, mas para a dele. E sempre a obediência à palavra de Deus está relacionada a uma bênção da parte de Deus. Nós vemos isso, por exemplo, no texto de Deuteronômio, capítulo 30, quando Deus diz, eu coloco diante de vocês agora, um pouco antes de entrar na terra prometida,
o bem, a vida e o bem, a morte e o mal. Se vocês guardarem os mandamentos que hoje eu te ordeno, que ames o Senhor, andes nos seus caminhos, guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e juízos, então viverás e te multiplicarás. Isso é vida longa, geração após geração, recebendo a bênção de Deus, por ouvir a voz de Deus e cumprir os seus mandamentos. Mas, por outro lado, se o teu coração te desviar, diz o Senhor, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido a te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuires. Se eles obedecessem, seriam abençoados como? Com a presença de Deus com eles, geração após geração, sendo preservados por Deus, governados por Ele e abençoados em todas as situações. E o contrário também é verdade. Aqueles que não honram seus pais não estão demonstrando amar a Deus. Aqueles que demonstram egoísmo, não servem o seu próximo, estão demonstrando idolatria, servindo mais a si mesmo do que ao próprio Deus. E sobrevirá então o quê? As consequências desse pecado. Castigos da parte de Deus. A desonra gera esses frutos tão penosos, enquanto a honra aos pais é o caminho de sermos abençoados pelo nosso Deus. No quinto mandamento, então, meus irmãos, para resumir, Deus promete abençoar aqueles que honram seus pais, prolongando os seus dias com tudo que é necessário para que sejam usados para a glória de Deus, segundo a lei de Deus. Para concluir, o que nós podemos aprender com o quinto mandamento? Este mandamento trata sobre o que podemos chamar de princípio de autoridade. Depois de Deus revelar a si mesmo sobre como quer ser amado, Ele dá prioridade àqueles que Ele coloca como autoridade sobre nós. Aqueles que Deus coloca como autoridade sobre nós são o meio que Deus usa para nos proteger, para nos guardar, para nos conduzir, para nos abençoar com a presença dEle em todo o nosso caminho, e assim será também, pela graça de Deus, nas gerações que virão na sequência. Deus exige neste mandamento que honremos, amemos e sejamos fiéis àquele que Deus coloca sobre nós, aos nossos pais. E o que devemos fazer com aqueles que Deus coloca como nossos pais? Ouvir o que eles têm a nos dizer, a instrução da parte de Deus. Devemos receber sabiamente a disciplina de Deus que vem pelas mãos dos nossos pais. E também devemos ter paciência, como diz o Catecismo de Heidelberg, com seus defeitos, porque Deus escolheu nos governar pelas mãos deles. Crianças, vocês que estão desenhando aí, ou que já terminaram, o quinto mandamento é que vocês devem obedecer aos pais de vocês. Respeitar, ouvir com todo amor, com todo carinho, aquilo que eles estão dizendo. Mesmo se em alguns momentos eles errarem, devem ter paciência, devem respeitar, devem obedecer, porque é a maneira que Deus cuida de vocês. Adolescentes, esta é a fase que vocês descobrem muitas coisas, não é? Parece que descobrem mais coisas que os pais nunca sonharam em saber. Eu já fui adolescente, faz um tempinho, mas nós lembramos como que é isso. Não deixem de respeitar os pais de vocês. Demonstrem, como dissemos aqui, o devido valor àqueles que Deus colocou sobre vocês para cuidar de vocês. Demonstrem amor a Deus pela maneira como vocês honram, valorizam aqueles que são os pais de vocês.
e assim sejam fiéis a Deus. E quem são os nossos pais? Pense em nomes. Assim como eu pedi às crianças para que desenhassem aqueles que são autoridades sobre as suas vidas. Quem são os seus pais? Eu poderia começar pensando no nome do meu pai e da minha mãe. Mas pai e mãe não se restringe somente os próprios pais, os progenitores. E o Catecismo Maior explica também isso, dizendo que são também aqueles que, pela ordenação, pela vontade de Deus, estão colocados sobre nós como autoridade, começando na família, passando pela igreja e chegando até o Estado. Honrar é mais do que de coração. A gente precisa demonstrar àqueles que Deus colocou sobre nós o devido valor, valorizando o que dizem, obedecendo mesmo que não concordemos, se estão fiéis ao que Deus diz, cumprindo o seu papel perante Deus. Isso se aplica à relação familiar. Isso se aplica também à relação dentro da igreja. A liderança da igreja foi a maneira que Deus escolheu colocar um meio de Ele mesmo governar e pastorear o seu rebanho. E, meus irmãos, é uma responsabilidade gigantesca. Zelar pelas almas do rebanho do Supremo Pastor. E quando nós dizemos coisas que muitas vezes nos é difícil dizer como liderança, ouçam com todo o temor perante Deus, porque somos circunstanciais aqui, mas aquele que vos pastoreia é constante na vida de vocês. Deem o devido valor a pai e mãe. Deem o devido valor a pastores que passaram na vida de vocês. Presbíteros, diáconos, valorizem aqueles que Deus colocou sobre vocês no trabalho, nos estudos, e demonstrem isso visivelmente, não só do fundo do coração. E um exemplo de como isso deve se tornar evidente aconteceu alguns meses atrás aqui neste lugar, quando no momento da organização quisemos fazer o quê? Honrar os nossos pais. Apesar de discordâncias no decorrer da história, quisemos honrar a primeira igreja de São Bernardo. Demos uma placa aqui, não há nada em valor, mas na honra vale muito perante Deus. A honra deve ser feita assim de um modo visível, para que Deus seja honrado pela maneira como nós honramos aqueles que Deus coloca sobre nós por algum tempo. Fizemos isso também ao nosso irmão presbítero Moisés, dando graças a Deus pelo seu operoso trabalho aqui como instrumento dele. E é uma maneira de mais de honrarmos ele, honrarmos o nosso Deus. Meus irmãos, este mandamento diz respeito à responsabilidade dos filhos. Obedeçam aos pais, respeitem sempre, cuidem dos pais quando precisarem. Você é responsável, filho, perante Deus, pela maneira como você demonstra amar e respeitar os seus pais. Isso se aplica também aqui na igreja. A maneira pela qual você ouve, obedece, respeita e demonstra cuidados para com aqueles que Deus colocou sobre a sua vida para cuidar de você. Isso é responsabilidade dos pais também. Lá em Efésios 6, o apóstolo Paulo diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Muitas vezes a gente pode ver alguém dizendo: eu e meus filhos somos melhores amigos. Me conta tudo. Os filhos devem contar tudo aos pais mesmo, mas é um erro tratar a relação entre pais e filhos como melhores amigos. Pais, vocês foram colocados como autoridade, instituídas por Deus, são responsáveis perante Deus para ensiná-los pela instrução da palavra de Deus sobre a disciplina do Senhor, encorajando e não sufocando com protecionismo, mimando, tratando como favorito, negligenciando aquele que Deus colocou debaixo dos seus cuidados para conduzi-lo aos pés do Senhor em maturidade cristã e pessoal também.
E o que acontece quando alguém honra as autoridades? Como já antecipamos, será abençoado, preservado, governado pelo próprio Deus, num caminho que o glorifica e que o agrada. Meus irmãos, para concluir agora, no que depender de você, o que você tem a dizer do 5º mandamento? Diante da severidade que é a quebra deste mandamento, seja você pai na responsabilidade com o filho, e seja você filho na responsabilidade com aqueles que Deus coloca como autoridade sobre você. Você pode dizer que no que depender de você, você será abençoado? Você tem honrado seus pais? Aqueles que pastoreiam a igreja e aqueles que governam, inclusive dentro do quadro político do nosso país? Você julga a si mesmo como cumpridor do 5º mandamento? Ou admite, confessa, ser um transgressor deste mandamento e de outros e que merece justa condenação? É verdade que Deus promete abençoar aqueles que cumprem, mas no que depender de nós, não cumpriremos jamais com fidelidade e perfeição aquilo que Deus exige. Não receberemos a promessa de Deus pelo nosso próprio empenho, pela nossa própria realização e desempenho. Nós dependemos sempre do Senhor. A lei nos conscientiza que não conseguimos cumpri-la, que carecemos da graça do Senhor para honrar nossos pais. Dependemos daquele que cumpriu o 5º mandamento, daquele que obedeceu o 5º mandamento e também recebeu o castigo decorrente do 5º mandamento, tão severo naquela amarga cruz, no nosso lugar. Dependemos daquele que veio na plenitude do tempo e nasceu de mulher, sob a lei, para resgatar aqueles que estavam condenados pela lei, inclusive pela quebra do 5º mandamento, para que fôssemos adotados como filhos de Deus. Nós vemos nas páginas dos evangelhos a maneira como Jesus, adolescente, parece que eu peguei no pé dos adolescentes nessa noite, não é? Vou dar um abraço em cada um na saída, talvez peça desculpas. Não, estamos expondo as Escrituras. Jesus, adolescente, ele foi, como diz Lucas 2,51, em todas as coisas ele era submisso aos seus pais. Jesus, na sua obra, diz que a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou, meu Pai, e realizar a sua obra. Ele, orando ao seu Pai, disse: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E depois, por fim, ele disse: Pai, eu te glorifiquei, eu te honrei. Eu demonstrei o quanto eu te amo em sujeição à sua vontade, consumando a obra da salvação no nosso lugar, que o Pai lhe confiou para fazer. Meus irmãos, como você deve corresponder ao grande amor com que Deus te amou no relacionamento com os seus superiores, aqueles que são autoridades na sua vida? Valorize-os. Consciente de que o próprio Deus colocou essas pessoas na sua vida para cuidar de você, te instruir e para te conduzir a Cristo. Sujeite-se a eles no temor de Cristo. Não obedeça porque você gosta ou deixa de gostar, ou concorda ou deixa de concordar, mas por temor a Cristo. Seja paciente com as falhas deles, porque eles são pecadores assim como você é. E seja paciente como Cristo é, paciente com você. E percorra este caminho tão abençoador na presença de Deus, de ser dirigido por Ele, preservado por Ele, e já experimente nesta vida uma vida abundante de piedade na presença do nosso Deus. Que Deus os abençoe. Amém.